ação grande para ofertar ao Senhor o louvor. O teclado, a guitarra, a bateria, o baixo. Adoro o nome do Senhor. Aleluias. Ao Deus que venceu para todos sempre. Nós estamos com uma presença gloriosa. É a presença do Espírito Santo neste lugar. E eu sei que está alcançando o teu lar, a tua casa. E eu gostaria agora de fazer uma oração. O que você estiver fazendo, se der para parar, para. Porque o Espírito Santo alcança corações desejosos. O Espírito Santo o encontra, porque o próprio Pai diz: vai e procura os verdadeiros adoradores, e Ele encontra. E eu quero clamar pela sua vida. Eu quero clamar de maneira que o teu espírito agora se acenda. Se ele já está aceso, que ele pegue fogo. Eu desejo mover do Espírito Santo de Deus na tua vida, de maneira a atravessar fronteiras e mais adiante do que os nossos olhos podem alcançar. Oh, que nossas mentes sejam atinadas com palavras de vida abundante. Espírito de Deus, tu que podes ir aonde eu não vou, tu que alcanças vidas que eu nem conheço. Vá, Senhor. Suba os lugares mais altos, desça os lugares mais baixos. Oh, entre onde mãos humanas não podem tocar, Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio no teu poder. Eu creio no teu poder, Senhor. Apazigua corações aflitos. Traz paz, traz paz, traz paz, traz paz, traz paz. Eu creio na tua paz, Senhor. Eu creio na tua paz. Eu creio, Senhor. Eu creio. Nós podemos compartilhar, queridos, aquilo que Deus tem feito nos nossos corações. Eu estava aqui esperando a hora de eu subir para a palavra, mas adorando o Senhor, sentindo a presença gloriosa dEle, sendo ministrada. Eu fui ministrada neste lugar. E eu estava pensando em muitas coisas, e uma delas, em coisas muito edificantes, e uma delas me veio o Senhor Deus, nosso Pai. Ele muda a configuração das coisas, mas Ele não muda a sua extensão de poder. Ele não muda a sua maneira de agir. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e continua sendo para todo sempre. Então, mudamos a configuração do nosso culto, mas não mudamos o poder. E com acréscimos, Deus tem alcançado muito mais vida do que se nós estivéssemos aqui neste lugar. Haverá tempo que nós aqui estaremos compartilhando da comunhão dos santos, mas o Senhor tem ido além, porque Ele sempre vai além. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre esse versículo tão glorioso. Aliás, a palavra de Deus, ela é gloriosa. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela é bálsamo para as nossas almas, ela é cura para os nossos corpos. Ela é cura para o nosso espírito. Ela é direcionamento para os nossos passos.
Em Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor são como aqueles que se renovam todos os dias as suas forças. E ao renovar as suas forças, eles podem voar, mas eles podem voar bem alto. E eles voam como águias. E eles também podem cansar. Não, eles podem correr e eles não ficam exaustos. E quando eles não estiverem voando, porque nem sempre a gente voa. E quando eles não estiverem correndo, porque a gente nem sempre corre, nós vamos andar. E quando nós andarmos, nós não se cansaremos. Essa é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Isaías falou, porque ele teve vida correndo, voando e andando no Senhor. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para duas palavras em especial. A primeira palavra seria esperam, que é do verbo esperar. E a segunda, renovam, do verbo renovar. E eu gostaria que nós pensássemos no antônimo dessa palavra, no contrário, antônimo dessa palavra, no contrário dela. Então, o contrário de esperar é desesperar, desespero. E o contrário de renovar é desgastar. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para essa palavra? Primeiro, desesperar. Desespero é o que grande parte das pessoas estão vivendo nos dias de hoje. De fato, nós estamos, eu não sei você, mas eu vou falar por mim, bem cansadinha de ouvir notícias. E se nós não cuidarmos daquilo que nós ouvimos, nós entramos em falência. Primeiro emocional e depois segue como carreirinha as outras falências. Mas o desespero, ele tem uma origem no latim de esper, que é esperar. E quando nós usamos essa palavra, esperare, em latim, significa falta. Falta de algo, falta de esperança. Então ela com o prefixo de significa falta de esperança. Então desespero significa falta de esperança. Por que essa atenção dobrada para essa palavra desespero? Porque está aqui o segredo de uma das nossas maiores armas, não só emocionais, mas espirituais, para vencermos as lutas, para vencermos tempos bons, porque nós precisamos vencer em tempos bons. Quantas pessoas se perdem em tempos bons? E nós precisamos das esperanças também para vencermos em dias difíceis, dias maus, e eles chegam para todos. Os dias maus precisam ser vencidos e não esses dias nos vencerem. Então o desespero, ele gera em nós desesperança. E a desesperança gera em nós falta de fé. Porque a fé é esperança em. E nós precisamos da esperança para termos essa fé. E sem essa fé, nós não podemos de maneira alguma agradar a Deus. Somos pessoas diferentes, sim, de fato. E nós podemos observar que existem pessoas que passam por tempos difíceis. E essas pessoas, ao passar desse tempo difícil, elas estão inteiras do outro lado. E existem pessoas que, quando estão passando por tempos difíceis, sejam esse parecido conosco ou qualquer outro tempo difícil, essas pessoas entram em falência emocional, espiritual e às vezes até física. Sim, eu sei, nós somos pessoas diferentes. Eu acredito que até o nosso Pai teve isso como intenção no seu coração, em fazermos pessoas diferentes, pessoas únicas. Mas ao sermos pessoas únicas, não nos tiram a capacidade de vivermos resiliência. Provas de resiliência, nós temos, por exemplo, palavra de Deus, lá em Filipenses
13, que diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo frio, eu posso passar pela fome, eu posso passar pela nudez, eu posso passar pela perseguição, porque a questão não é o que está fora me afligindo, é como eu recebo o que está de fora. Então, se nós acreditarmos que o Senhor tem dado para os seus filhos um grande potencial, que é a resiliência, nós estaremos então declarando esse versículo, não como quem não passa por nada, mas aquele que passa por qualquer dificuldade, seja ela qual for, e pode voltar no seu estado de paz, de gozo, de tranquilidade. Passarmos pelas aflições, e quando passarmos pelas aflições, nós podemos nos olhar e nos enxergar muito mais fortes, muito mais capacitados para vivermos uma vida que, segundo Deus, Ele tem nos chamado para uma vida diferenciada. Tá, mas e daí? Nós somos alcançados por esse desespero? Sim, nós somos alcançados. Nós temos ícones da Bíblia dando exemplo de terem vivido esse desespero. Eu simplesmente separei 2 aqui. Um deles, o próprio apóstolo Paulo. E ele relata em 2 Coríntios 1:8, quando eles estavam numa viagem na Ásia. Então disseram eles: nós sofremos tanto na província da Ásia. Quais as esperanças foram roubadas de nós. A nossa capacidade de suportar era além de nós. A sensação e o sentimento dele é que a luta era maior do que ele podia suportar. E ele comparou essa dificuldade dizendo: sentimos que nós tínhamos perdido a vida, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Eles temeram. Elias, em 1 Reis 19:4, ele diz assim: olha, eu estava tão abatido e eu não queria mais viver. Então ele sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a si a morte. Disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Ambos entraram em desespero. Apóstolo Paulo, ficou com medo de morrer. E o profeta Elias queria morrer. O desespero é um gigante. O desespero é um monstro. Que de fato ele existe. Mas que nós temos armas contra o desespero. E se o desespero existe, nós precisamos entender o modo operante do desespero. Nós precisamos saber com que estamos lidando. E a maneira que o desespero age na nossa vida é porque ele gera um sentimento de perda. Perdas iminentes, reais, perdas emocionais ou perdas na sensação psicológica. Perdas, sejam elas materiais, sejam elas sentimentais, sejam elas perdas físicas. E tudo o que se refere à perda na nossa vida, nós temos sérias dificuldades de lidarmos. Então sempre o que antecede o desespero são pensamentos ou condições de perda. E aí nós diríamos: mas nós perdemos muitas coisas na vida. Temos muitas coisas aí na iminência de serem perdidos. E uma delas que nós poderíamos agora dizer em longa escala: muitas pessoas temem perder os seus empregos. Mas eu trago boas novas para vocês. Que o Deus que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, Ele disse que nós teríamos aflições. Ele disse que o desespero poderia até bater a nossa porta, mas que nós não precisaríamos aceitar nenhum desespero, que nós não precisaríamos aceitar
palavras contrárias, porque nós temos um poder vindo do trono de Deus que se chama resiliência, e nós fomos criados para sermos mais do que vencedores. Então nós chegamos ao estado de desespero, então nós podemos dizer: para, alto ar. Nós temos um Deus, nós temos um coração pronto a voltar no seu estado de origem. Qual é esse estado? Um estado dependente de um Deus que nunca perde o controle de nada. E se esse sentimento de perda ainda fosse o maior entendimento de falta, ainda nós temos aquilo que corrói, que seria perder, com prejuízo grande, a nossa esperança. Por isso separei esse versículo de todo o meu coração. Aqueles que esperançam no Senhor. Esse esperar é esperança. Então aqueles que esperançam no Senhor, eles não vão ter as suas mentes e os seus corações desperdiçados, enfraquecidos, vulneráveis. Eles terão os seus corações renovados. Sabe, quando nós passamos por um embate e parece que nós estamos todos doloridos. Às vezes a dor é na alma, às vezes é no corpo, e às vezes é na alma e no corpo. Parece que tudo dói. Parece que não tem palavras que deem significado. Parece que não tem conhecimento que nos dê explicações. Parece que tudo que nós entendíamos e sabíamos a respeito da vida é zerado. Então nesse momento nós podemos voltar os nossos olhos e os nossos pensamentos para aquele que é dono das nossas vidas. E mesmo assim, desarmados, nus, sem ter palavras para pronunciar, só olharmos para Ele, porque antes que palavra venha a nossa boca, o salmista diz que o Senhor conhece o intento do meu coração. Por muito tempo a gente ouviu dizer que de boas intenções o inferno estava cheio. Eu estou agora declarando que boas intenções têm os filhos de Deus, porque a mente é renovada pela palavra de Deus. E eu posso dizer mais, que Deus tem abençoado boas intenções, mais até do que bons comportamentos. Quantas vezes nós temos ótimas intenções e não conseguimos dar cabo àquela intenção, mas Deus está vendo e Deus está abençoando. Quantas vezes só de pensar em abençoar alguém, Deus já estava me abençoando. Quantas vezes sonhando lá, deitada, acordada na minha cama, eu projetava coisas para fazer que incluíam pessoas, e no dia seguinte ou nos dias seguintes eu estava recebendo do trono de Deus provisões. Eu digo que Deus abençoa intenções. Então se a tua intenção é adorar esse Deus, se a tua intenção é viver uma vida diferenciada, eu não digo uma vida sem lutas, porque isso é mentira. Eu não digo uma vida sem grandes embates, porque seria uma porcaria. O Senhor dá a capacidade de vivermos dias difíceis, dias de grande gozo. Sabe por quê? Porque Ele quer mostrar o potencial que Ele colocou dentro de mim e dentro de você. Ele diz que Ele, segundo as suas riquezas, tem suprido todas as suas necessidades através do poder que Ele mesmo colocou dentro de você. Então está em nós. Detectemos o modo operante do desespero e vamos bloqueá-lo na porta do nosso coração. Nós não podemos impedir, como eu disse, dele chegar até nós, mas nós podemos impedi-lo de continuar fazendo morada em nossos corações. Zele pelas suas mentes, porque assim como imagina a sua alma, você é, e não é mágica.
Assim como você vai alimentando o seu corpo com ótimos alimentos, você vai tendo saúde. Às vezes não é tão rápido o resultado, mas ao longo dos anos você vai poder observar isso. Assim como você alimentar a sua alma de boas coisas, de boas notícias, você vai ficando com a alma forte e saudável. Assim também o seu espírito. Cuide então do que entra na sua mente através dos seus ouvidos. Cuide daquilo que você fala. Plante, 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 plante. Plante primeiro aqui, dentro dos seus pensamentos. Tudo que for bom, agradável, de boa fama, sejam os seus pensamentos. Selecione as notícias que você quer ouvir. Cante uma canção. Ria, sorria. Conte histórias. Faça uma coisa nova. Se a ansiedade bater a sua porta, vai correr. Faça alguma coisa para que essa energia que está te oprimindo, te deixe e você possa viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Em Efésios 2, 8, 9 diz assim: nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. E não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, isso quer dizer que se você entende e crê que você é salvo em Cristo Jesus, então todas as demais coisas vão depender da sua fé e da sua esperança. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. E são coisas passíveis de todo filho de Deus viver. Nós vamos contar ainda muitas coisas maravilhosas. Talvez você já tenha compartilhado aí com seus amados de forma direta ou indireta o que Deus tem feito nesses dias. Eu estou anotando alguns testemunhos, eu estou anotando algumas reflexões, eu estou escrevendo para que eu não me esqueça que em todo tempo o Senhor nos faz frutificar, principalmente quando nós paramos para isso. Um outro apelo que eu faço: pare mais para contemplação. Contemple. Fique com os teus olhos parados, olhando no além e deixando que a sua mente vá sendo renovada pela palavra de Deus. O Senhor muda os nossos olhares. Hoje todo mundo está vendo coisas muito feias, mas os filhos de Deus têm uma capacidade de ver beleza, porque o Senhor renova os nossos olhos. Sabe? Aquele colírio para os nossos olhos, pois é, Ele tem dado aos seus filhos. E eu vou terminar com uma oração. A oração nunca cessa dos nossos lábios. A gente pode orar andando, a gente pode orar sentado, a gente pode orar comendo. Eu costumo dizer que a gente ora até no susto. A gente leva um susto e fala: oh, glória a Deus. A gente ora em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque a nossa comunhão e intimidade está no ficar junto com o Senhor. E Ele mora aí, de ouvido. Ele mora dentro do teu coração. Pai eterno, Deus de amor e graça, Deus que alcança desde o menor até o maior. Oh, amado Deus, amado Deus, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo teu amor nos lares. Obrigada, Senhor, porque tu estás restaurando muitas vidas, porque tu estás reconciliando outras, porque tu nos está ensinando lições maravilhosas, Deus, nesse tempo de espera, nesse tempo de ficar parado. Como temos frutificado, Deus. E eu sei que tu cuidas. Então cuida, Senhor, desses filhos.
Cuida desses pequenos. Cuida, Senhor, de cada um. E que nós possamos falar como os pardais. Eu não me preocupo, porque tem um Deus que zela por mim. Todos os teus filhos, Senhor, te rendem glórias e graças. Tudo para o teu louvor. Nós estamos encerrando essa live muito alegre. Eu muito grata.